Bom, pessoal, meu nome é Marcos Loreto, diretor médico da Umint. Estamos aqui novamente em mais uma gravação para conversar um pouquinho sobre a pandemia da Covid-19. Hoje a gente tem aqui a possibilidade de conversar com o Dr. Lívio Dias, que é infectologista e também trabalha no Centro de Controle de Infecção da Promatre Paulista, que é um hospital especializado em gestantes, nas mulheres gestantes. E acho que é uma conversa interessante para a gente poder sanar algumas dúvidas que a gente sabe que tem aparecido aí dos nossos associados, questionando sobre os riscos da gravidez, a questão da transmissão do Covid para o feto, depois do parto, as questões de amamentação, etc. e tal. Então, acho que nós vamos ter uma grande oportunidade de ter o Dr. Lívio aqui com a gente. Aliás, agradeço imensamente o Dr. Zaccarelli, que permitiu que essa reunião acontecesse. O Dr. Zaccarelli é o diretor médico do grupo Santa Joana Promatre e que permitiu que a gente fizesse essa conversa com o Dr. Lívio Dias para que a gente pudesse conduzir aí algumas dúvidas e conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? Lívio, então, muito obrigado. Primeira pergunta, claro, a gente sabe que nessa pandemia muitas coisas acontecem e é muito dinâmico, né? As informações, elas se transformam muito rapidamente, tá? No começo dizia-se muito que a gestante não era grupo de risco, depois ela virou grupo de risco. De fato, hoje, como é que a gente está considerando a mulher grávida dentro desse cenário da pandemia da Covid-19? Certo. Bom, Marcos, agradeço a oportunidade, né, de tirar algumas dúvidas que são recorrentes. A gente tem aprendido bastante com a pandemia e o conhecimento tem se modificado. E uma das coisas que se modificou ao longo do tempo foi o conhecimento um pouquinho maior em relação ao que está acontecendo nessa pandemia com as gestantes, né? E mais do que a classificação, né, como grupo de risco ou não, é entender o que a gente já sabe sobre o Covid nessa população. A boa notícia que eu trago é que os estudos mais recentes sugerem que o comportamento da Covid-19 nas gestantes não é mais grave do que na população de mesma faixa etária. Então, a gestante tem um comportamento, quando doente pela Covid-19, muito semelhante à população na mesma faixa de idade. Tem até um estudo que foi feito recentemente que sugere até que o comportamento da Covid-19 na gestante seja um pouquinho mais benigno do que na população em geral. A despeito disso, né, a gente tem diversos cuidados, é gestante e o feto, então é uma preocupação a mais e a gestação leva a outras demandas. A gente não deixa de ter um cuidado maior em relação à gestante, mas a boa notícia é que a doença não tem se comportado de maneira mais grave, como aconteceu com o H1N1 em 2009 e nos anos subsequentes, né? Felizmente. Perfeito. Essa é uma informação importante, Lívio, até porque a gente tem visto que as pessoas estão com medo de ir no médico, etc., por conta do risco de contaminação, etc. Então, a gente vê relatos aí de gente infartando em casa, e é importante que a grávida, ela prossiga no seu pré-natal normalmente, não muda nada em termos de agenda de pré-natal, exames, é tudo igual, tá certo? Sem dúvida. Então, assim, o pré-natal é fundamental, né, e enquanto a gente sabe que a doença não é mais grave na gestante, se algumas dessas doenças que podem surgir durante a gestação, como hipertensão, diabetes, não for controlada, aí sim a gente está correndo um risco maior. Então, é fundamental o acompanhamento pré-natal. Eventualmente, a gestante pode combinar algumas adaptações com o seu médico, a melhor forma de fazer os exames de rotina, de fazer os atendimentos, mas é fundamental que ela não abandone o pré-natal. Então, o pré-natal tem que ser realizado, as outras comorbidades e mesmo o acompanhamento do pré-natal, que a gente chama de fisiológico, sem maiores intercorrências, ele tem que acontecer para que ela tenha uma gestação e um parto seguro. Tá. Existe algum risco diferente de acordo com o trimestre de gestação? Quer dizer, um risco maior no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, ou independente disso, a coisa evolui da mesma forma como sempre? As informações estão sendo produzidas, a gente ainda não tem dados suficientes para informar sobre todas as etapas e qual o risco em cada uma das etapas, né? Mas trazendo o que a gente tem de conhecimento até o momento,
é que a COVID-19 não está relacionada a malformações, então não foram identificadas alterações fetais pela COVID-19, como acontece em algumas outras doenças. Então, especialmente no primeiro e no segundo trimestre, a gente tem uma preocupação maior com o risco de algumas infecções causando alterações congênitas. Isso não tem acontecido com a COVID, então essa é mais uma boa notícia. No primeiro e segundo trimestre, então a gente tem esse comportamento relativamente benigno. O que acontece no terceiro trimestre é que não é que a COVID é mais grave, mas o manejo pode ser um pouquinho mais difícil, porque existem implicações em relação ao momento do parto. Então, eventualmente, a gestante vai passar por uma cirurgia, e se ela estiver doente, isso pode ser mais complicado. E também tem implicações em relação ao cuidado com o recém-nascido. Então, se ela adoece muito próximo ao momento do parto, pode ser que a gente tenha que tomar alguns cuidados adicionais e tomar algumas medidas adicionais em relação ao cuidado com o recém-nascido. Então, no terceiro trimestre, o que acontece não é uma infecção mais grave, mas uma infecção que pode ser um pouco mais difícil de manejar, porque a gente está levando em consideração a iminência do parto, então isso pode ser um pouco mais complicado. Além disso, o que acontece no terceiro trimestre é que a gestante tem uma alteração mecânica da respiração, ou seja, os órgãos estão acomodados numa posição um pouco diferente, a respiração da gestante se modifica, e ela pode ser um pouquinho mais dificultada, essa respiração no finalzinho, e isso pode misturar um pouco os sintomas e pode dificultar a identificação de sintomas da COVID, já que um dos sintomas importantes é a falta de ar. Então, o terceiro trimestre pode ser um pouco mais difícil de manejo. Tá. Justifica fazer testagem em algum momento, como exame pré-natal, fazer o teste do COVID, ou a gente segue a linha normal de testar só os sintomáticos? Como é que funciona isso? A regra atual continua de testar só os sintomáticos, porém, esse é um ponto de muita atenção que tem sido adaptado. Tem um trabalho que saiu recentemente sugerindo uma testagem universal das gestantes. Isso ainda não é consenso, então ainda não existe um consenso em relação a essa testagem universal no momento da internação, mas é um ponto que a gente tem discutido bastante e eu acho que a gente vai ter novidades em relação a isso muito em breve. O Ministério da Saúde, a Anvisa, a Secretaria de Saúde não recomenda essa testagem de assintomáticos, mas o Grupo Santa Joana, Promato Paulista, tem estudado uma adaptação dessa regra de acordo com as informações novas que têm chegado. Tá. No momento que chega próximo do parto, essa testagem ela é feita porque você vai para um procedimento cirúrgico ou mesmo no momento do parto não se faz essa testagem? Como é que tem sido feito isso? De rotina, não, né? Então, por solicitação, isso pode ser feito, mas de rotina, ainda não. Não tem nenhuma recomendação em relação a essa testagem. Mas é possível que isso se modifique em breve. Então, é um assunto que está sendo bastante debatido. Pode ser que isso se modifique, sim. Bom, você comentou que a questão da transmissão durante a gravidez para o feto, para causar malformações, não existe relato em literatura a respeito disso. No momento do parto, a mãe estando infectada, o risco de transmissão no feto aumenta na hora do parto, no recém-nascido? Teoricamente, sim, se não forem tomados alguns cuidados. Então, o vírus está presente em uma série de secreções. Então, ele pode estar presente no sangue, uma proporção muito pequena, ele pode estar presente nas fezes e em outras secreções corporais. Como no momento do parto, o bebê pode ter contato com algumas secreções maternas, né, isso acontece, existe um risco potencial de transmissão, provavelmente é muito baixo, mas existe esse risco teórico. Tem um momento que pode implicar em um pouco de risco para transmissão, mas tomando os devidos cuidados, esse risco pode ser bem diminuído. Então, existem alguns cuidados específicos na hora do parto, hoje que são um pouco diferentes dos cuidados tradicionais, é isso? Você teria alguma questão de isolamento do recém-nascido, etc.? Sim. Para a mãe com diagnóstico de COVID-19, então aquela que está doente, se a mãe tem diagnóstico de COVID-19, a gente vai avaliar uma série de fatores, inclusive em que fase da doença que ela está.
O parto, a gente vai seguir algumas medidas de precaução em relação ao parto. A mãe normalmente vai estar em isolamento, que são equipamentos utilizados para poder conduzir essa gestante da melhor forma possível naquele momento do parto. A gente vai fazer uma limpeza precoce desse recém-nascido, removendo essas secreções da mãe, que podem representar algum tipo de risco. A amamentação, por exemplo, não está proscrita, o bebê vai poder amamentar, mas a gente vai tomar uma série de cuidados em relação a esse contato no pós-parto imediato, como, por exemplo, o uso de máscara pela mãe durante o processo de amamentação e alguns outros cuidados, como distanciamento do berço do bebê da mãe, em torno de 2 metros, para poder evitar essa transmissão da mãe que está doente para o bebê. O fato da gestante testar positivo antes do parto interfere na escolha do tipo de parto? A escolha do tipo de parto, não. Então, não existe uma indicação de mudar a via de parto simplesmente pelo diagnóstico de COVID. O que acontece é que um parto que pode ser muito demorado, pode demandar em grande esforço para a mãe que está doente, pode ser complicado. Então, a gente prioriza o parto que é mais seguro para essa gestante. Caso a caso, isso vai ser avaliado, mas o diagnóstico de COVID não muda obrigatoriamente a via de parto. O que vai determinar a via de parto, se vai ser cesárea, se vai ser um parto normal, vai ser muito mais a condição clínica dessa paciente. Então, essa condição é que vai determinar a via de parto, mais do que simplesmente o diagnóstico. Aí, aproveitando que você começou a tocar a questão da amamentação, né? A mãe que testa positiva, ela pode amamentar? Pode e deve. Então, o leite materno está cheio de anticorpos, né? Então, cheio de elementos de proteção para esse recém-nascido. Estudos que foram feitos até agora nos trouxeram bastante segurança para afirmar que até o momento não existe evidência nenhuma de transmissão pelo leite materno. O que existe é o risco de transmissão pelo contato próximo. Isso sim pode acontecer. Então, a mãe que está doente durante a amamentação, ela tem um contato mais próximo com o bebê e uma série de medidas vão ter que ser tomadas para evitar esse risco de transmissão. Que são elas? Mais ou menos. Uso da máscara pela mãe que está doente, higiene de mãos, então a limpeza frequente das mãos, limpeza da mama, então a mama pode estar contaminada com alguma secreção respiratória, então é feita essa limpeza. E em alguns casos especiais, em que a mãe está muito sintomática, ela realmente não consegue controlar os sintomas para levar o bebê ao peito, o que pode ser feito ainda é ser feito uma ordenha, né, desse leite, e esse leite ser ofertado sem que o bebê tenha que ficar tão próximo da mãe nesse momento. Mas isso, caso a caso, não é para todas as situações, é para aquela mãe que realmente não consegue controlar os sintomas, está tossindo o tempo todo, e aí fica muito difícil ela conseguir amamentar com o bebê no colo. Então, mas para todas essas situações, a gente já montou fluxos, estruturas, uma série de preparações para garantir a segurança da amamentação, mesmo para a mãe que está doente. Né? E a testagem no recém-nascido, ela é feita de rotina ou só se tem sintoma também? Aqui nós adotamos uma medida bem cautelosa e optamos pela testagem universal dos recém-nascidos, filhos de mães com a doença. Então, é uma regra que nós adotamos, de fazer essa testagem para garantir mais segurança para a mãe, para o bebê, nesse momento em que a gente ainda está aprendendo bastante sobre essa pandemia, né? Essa não é uma regra universal, mas como a gente dispõe de uma estrutura boa para poder fazer esses testes, conseguir o resultado rápido, a gente optou por fazer essa testagem. Então, os bebês filhos de mães com coronavírus aqui são testados. Uma pergunta também bastante frequente é a questão do isolamento. A mãe testou positiva, a criança não está. Ela fica isolada com a mãe? Como é que funciona isso daí? Certo. Nesse tipo de situação, o bebê e a mãe, se a mãe ela tem controle dos sintomas, se ela tem uma situação positiva, vamos dizer assim, o bebê pode ficar dentro do quarto com a mãe, mas adotando uma série de precauções. Em linhas gerais, o que é feito?
esse berço do bebê fica distante do leito da mãe, cerca de 2 metros, então a gente mantém esse leito mais distante. A mãe utiliza a máscara a maior parte do tempo que ela estiver lá dentro do quarto, então ela utiliza a máscara como uma forma do tempo que ela estiver lá dentro do quarto, dispersão de partículas que podem conter o vírus para o ambiente. A gente usa uma precaução que é chamada precaução de contato mais precaução de gotícula, ou seja, quem entrar no quarto vai ter uma vestimenta especial, com um avental, óculos, máscara, então a gente toma essa cautela. E dentro do possível, a gente vai organizar com essa família, com essa mãe, a possibilidade de ela trazer alguém para poder fazer esse cuidado desse bebê nos momentos em que ela tiver que ter o contato mais próximo, como banho, troca de fraldas. Nesses momentos, se ela tiver alguém para ajudar, pode ser o marido, pode ser um outro familiar, a gente organiza esse cuidado para diminuir a chance de transmissão da mãe para o bebê. Em casos muito especiais em que o bebê precisa da UTI no Natal, aí sim ele fica numa estrutura separada, né? Então, independente, inclusive, dos outros bebês da unidade, então a gente tem uma unidade separada, uma sala completamente separada para atendimento desses casos. Legal. E acho que importante, só para a gente fechar, os cuidados de puericultura depois, esses todos ficam normais, né? A condução depois do parto no puerpério da mãe e do RN, elas continuam as mesmas, né? Não muda absolutamente nada, a não ser a questão de manter o isolamento social enquanto a pandemia estiver acontecendo. É isso? Justamente. Então, assim, a gente não pode descuidar das outras questões relacionadas à gestação e ao puerpério, né? Ao pós-parto. Então, tanto os cuidados dessa puérpera, né, que acabou de ter o bebê, em relação ao segmento depois no seu obstetra, né, nas consultas depois do parto, quanto o segmento de puericultura, eles têm que ser mantidos. Então, essa é uma recomendação fortíssima, não é para abrir mão desse cuidado, tanto antes do parto quanto depois do parto, em relação a outras questões que não têm a ver com coronavírus. Importantíssimo manter isso, e existem várias medidas para poder garantir a segurança durante esse acompanhamento que vai ser feito durante a gestação e no pós-parto. Então, como a gente tem essas medidas de segurança, não é para essa mãe abrir mão desse contato depois do parto, esses cuidados de puericultura. Então, isso é fundamental. Perfeito. Queria te agradecer imensamente a oportunidade, o tempo que você dispôs aqui com a gente para tirar essas dúvidas. Acho que foi bastante esclarecedor, tá? A gente está com uma ideia muito forte de levar informação ao público, e acho que esse tipo de conversa entre forças como a gente, né? A Almint como operadora, a Promatri como fornecedora de serviço e com especialistas, no caso, você como infectologista da Promatri, acho que foi super elucidativa essa conversa. Então, reforço e agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço, Marcos.